Muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje veio bastante gente, né? Boa noite, o pessoal da live. Muito bom também estar você com a gente. Não esquece de pegar a aguinha para depois a gente fazer a fluidificação, né? O pessoal aqui também está adquirindo o hábito de trazer a aguinha. Também isso é muito bom, né? Continuar a levar o remedinho para nossa casa, né? Então, eu vou dar os recadinhos de hoje. Como sempre, né, a gente começa a desligar os celulares, né? É muito importante porque não interfere, né, no nosso tratamento. E, por um outro lado, se de repente ele toca no meio da palestra, a gente quer se enfiar num buraco, né? Porque daí fica tudo meio... Então, não esquece de desligar porque é importante, tá? E daí, como a gente sempre fala, nossa casa lá vive de doações. Graças a Deus, a gente sempre recebe doação de vocês, tá? Tanto para o bazar, quanto para a cesta básica. Então, sobrou aquele quilinho de sal, aquele quilinho de açúcar, pode trazer para a gente, né? Porque as nossas cestas básicas, elas são feitas individualmente, pelo número de pessoas, né? Não é uma cesta básica normal para todo mundo. Então, às vezes, um quilinho só é o suficiente naquela cesta básica, né? Então, a gente precisa muito e, graças a Deus, a gente está tendo a ajuda sempre de vocês, tá? No bazar o que vocês puderem doar, roupa, sapato, utensílios de cozinha, a gente sempre reverte para casa para a gente fazer dinheiro para nossa casinha, porque, como todo mortal, a gente tem contas a pagar, né? Então, com o auxílio de vocês, a gente tem conseguido, graças a Deus. Nós temos a rifa desse quadro que está aqui no cantinho, ainda temos nominhos, tá? Ela custa R$10. E daí, quem quiser, ela fica lá na frente, lá na recepção, onde vocês chegarem, tá certo? Então, é importante também a gente, quem quiser, né? O quadro é bonito, é grandão, só tem lugar também, né? Pra gente pôr um quadro tão lindo assim. Nossos dias, né, de trabalho são terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14, sábado a partir das 8h30, evangelização infantil, que são crianças de 2 anos até 16 anos. A partir das 8h30 não precisa agendar, é só chegar e já começa, né, receber os ensinamentos do conhecimento de Jesus. A gente já começou já um pouco mais tarde, não tão criança assim, né? A gente começou uma criança um pouquinho maior, e eles começando desde pequenininho é muito importante também para eles terem esse contato, né? E no sábado nós temos 2 horários, às 9h e às 10h30 da manhã. As nossas lives antes era feita, né, independente do dia que a gente estava aqui. Ela era feita, quem fazia até era a Renata. E o Alessandro também algumas vezes fez essa live. E agora a gente está fazendo ao vivo. Então, é de terça e quinta às 20, na sexta às 14 e no domingo é às 10h30 da manhã. O das 9 horas não, né? Mas às 10h30. Então, perdeu, não deu tempo, ela fica gravada, tanto no YouTube, depois leva no Facebook, depois é gravado também no YouTube. Então, vocês podem assistir o horário que for possível. E seguir o mesmo sequência. Você está assistindo a live de terça-feira na quarta, não tem problema. Põe a aguinha lá, é tudo normal, tá? Vocês vão receber esse carinho, né, da gente para com vocês, certo? Outra coisa também que é muito importante a gente lembrar para dar continuidade no nosso tratamento é o nosso Evangelho no Lar. Porque vai proteger o nosso lar, proteger os nossos familiares, a nossa casa vai estar espiritualmente protegida, consequentemente, a gente vai continuar em harmonia como a gente sai daqui quando recebe o nosso tratamento. E é muito importante ter esse carinho, esse cuidado, né? Porque às vezes a gente, no caminho para casa, às vezes alguém se aproxima da gente, a gente não percebe. Se eu não tenho a minha casa protegida, entra junto. Se eu tenho a casa protegida, o que vai acontecer? Ele vai ser socorrido de alguma forma, ele não vai conseguir entrar. E esse plano espiritual maravilhoso que a gente tem vai socorrer esses nossos irmãozinhos naquilo que eles precisam. Então é muito importante. Ah, eu não sei fazer. Nós temos uma colinha aqui que a gente disponibiliza, né? Ah, e mesmo assim eu não tenho condições. É só perguntar pra gente.
Ah, eu queria que alguém fizesse comigo. Aquele mesmo número que vocês mandam, agendam, né, a presença de vocês aqui, manda lá, preciso de alguém que me ajude a fazer o Evangelho no lar. Alguém vai entrar em contato com vocês, fazer uma chamada de voz, uma chamada de vídeo e a gente vai junto. Tá? É normal a gente fazer isso, tá? Não se preocupem, não. Tranquilo pra gente. A gente adora, diga-se de passagem. A gente já faz o nosso Evangelho na nossa casa, mas a gente adora fazer o Evangelho com as outras pessoas. É muito bom, muito gostoso, né? O pessoal da live também é a mesma coisa, tá, pessoal? Vocês não conseguirem, manda aí uma mensagem pra gente que a gente também pode auxiliar vocês. Tá bom? Então, acho que eu dei todos os recados. Não lembro, graças a Deus. Então, vamos agora fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos, nossos corações. Vamos nos unindo a toda a equipe que se encontra aqui para o nosso tratamento na noite de hoje, elevando mais ainda o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso amado Pai. Agradecendo primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui para podermos receber tudo o que estejamos necessitando. Obrigada, Pai, por sempre estar ao nosso lado, nos amparando e nos auxiliando. E pedimos que o nosso tratamento hoje seja bem aproveitado, que a gente receba toda a energia que estejamos necessitando. Que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai envolver muito amor, muito, a Renata, que vai trazer a palestra para a gente hoje. Bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Sou a Renata, para quem não me conhece. Difícil, né? É difícil. Eu vou tirar a máscara, porque, olha, máscara com óculos tá meio complicado de conciliar. Tá tudo certo aí? Oi, turma da live. Faz tempo que eu não apareço na live, né? Tô com saudade da turma. Quem que tá aí, seu Décio? Dá pra ver? Por enquanto conhecida só a Irã e Marlene de Souza. A Irã, Marlene, beijos para vocês. E a turma toda que tá aqui, né? Pessoal, hoje a gente está dando sequência no estudo do livro Vinha de Luz, capítulo 142, e o capítulo chama Tribulações. Quem já passou por tribulações na vida? Normal, né? É difícil quem não passou por elas, né? Só que as tribulações, no momento que a gente está passando por ela, é bem ruim. Mas são elas que nos fortalecem no caminho. Lá em Atos dos Apóstolos tem um momento, né, que é relatado que Jesus está no barco com alguns dos apóstolos e aí vem uma tempestade e Jesus está dormindo. Os apóstolos estão lá desesperados, tentando acordar Jesus, né? E aquele desespero todo. E aí quando eles conseguem acordar Jesus, Jesus dá uma ordem e o mar se acalma. E aí eles falam, né, ele acalmou? Ele fala, e vocês estão nervosinhos só por causa disso, né? Então, essa lição, essa historinha, para a gente sempre lembrar, a hora que a gente estiver na tribulação, de buscar em Jesus, porque Jesus tem esse poder de dar essa ordem e fazer o mar se acalmar. Mas a gente faz o que primeiro? Se desespera, né? Igual os apóstolos ficaram lá no barquinho, meu Deus, vamos morrer, né? Desesperado. E Jesus calmamente veio ali e falou. Então, é essa intervenção que nós temos que buscar. A lição Tribulações, o Emmanuel vai trazer a explicação para nós baseado num trechinho de uma carta do Paulo aos Romanos. Paulo, pessoal, todo mundo já ouviu falar no apóstolo Paulo, né? Na grande conversão. Sempre a gente fica só, quando fala no Paulo, a gente já lembra do encontro que ele teve com Jesus, as portas de Damasco e aquela coisa toda. Mas Paulo não é só isso. Paulo não é só a conversão. A história do Paulo, todo mundo, quem não conhece, deveria buscar conhecer. Até eu comentei com o pessoal que eu trouxe o livro. Queria trazer um livro para mostrar a capa para vocês, que é o livro Paulo e Estevão. Eu peguei o livro errado. Mas se vocês procurarem, o livro chama Paulo e Estevão, né? É um livro que ele é dividido em duas partes. A primeira parte do livro vai contar a história de Paulo, que ainda se chamava Saulo, antes da conversão. Era um homem muito poderoso. Ele tinha muitas posses, muitos bens materiais.
E ele falava muito bem, tinha um alto cargo na época, então ele era como se fosse um juiz hoje, assim, pra gente entender, né? E ele era um judeu, então ele pregava que a lei de Moisés, então ele não admitia que ninguém não acreditasse em Moisés, né? Quem não era judeu na época era conhecido como gentil, então ele era muito severo. E esse livro Paulo e Estevão vai contar, nessa primeira metade, este Paulo antes da conversão, Saulo, e a segunda metade do livro é a conversão dele e o caminho todo que ele fez pregando a palavra de Jesus. E conta também, né, chama Paulo e Estevão, porque o Estevão é considerado o primeiro mártir, né, o primeiro que morreu pregando o Cristo. Então, o Estevão, ele era mais jovem do que o Paulo, e ele, sem perder a classe, sem perder a calma, ele falou, Paulo, não vou me abaixar para você, não vou me converter na sua ideia, porque, né, pelo contrário, ele que estava ali tentando converter, trazer a verdade do Cristo ali naquele momento. Aí Paulo fica muito bravo com ele, e aí sai perseguindo. Então, antes do Paulo ser cristão, ele perseguiu os cristãos, né? E o Estevão foi apedrejado através de uma ordem de Paulo. Então, o livro conta esta parte. E depois da conversão, que Paulo está perseguindo os cristãos, aí ele vai ter esse encontro com Jesus, né? Esse encontro espiritual, e vai se converter, mas não foi assim. Encontrou Jesus e já saiu pregando. Não, Paulo ficou cego por uns dias, depois ele se recolheu no deserto, ele abriu mão de todo, do cargo, de todos os bens materiais dele, ele foi estudar, ele foi conhecer através dos ensinamentos de Pedro, para depois sair pregando, né? Então, assim, por que a gente traz um pouco dessa história antes de entrar aqui na leitura da lição Tribulações? Porque parece fácil, não parece? A gente vê a história do Paulo lá, encontrou Jesus, ficou ceguinho ali, depois saiu falando, pronto, acabou. Não, ele passou por muitas tribulações. Inclusive nessa carta aos Romanos, vai contar como foi difícil para ele chegar em Roma, que também pegou lá um barco que quase afundou, e a coisa não é fácil, né? Depois ficou muito tempo preso, e mesmo preso escrevendo cartão, a vida do Paulo foi muito atribulada. Se a gente colocar a vida dele do lado da nossa, a gente fala, mas nem passo por nada, né? Tá tudo muito bom. Então, por isso, a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos o Evangelho, de nós conhecermos o ensinamento espírita, para quê? Para a gente se fortalecer e para a gente, no momento da tribulação, não entrar em desespero, ter fé e confiança para poder sair da tribulação, tá? Porque nenhuma tribulação é eterna, nenhuma. Ninguém vai sofrer eternamente, ninguém, tá, pessoal? A lição começa assim. Comentando Paulo de Tarso, os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar ao seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Que é isso que eu estava comentando com vocês há pouco, né? Então, quando fala de Paulo, a gente já vai direto nesse encontro com Jesus, parece que foi tudo fácil, mas não foi. E foi muito mais difícil do que agora, né, pessoal? Agora nós temos aqui, eu não sei ler, eu ponho no YouTube a Bíblia, qualquer coisa que eu quiser tem falado no YouTube. Nós estamos aqui hoje numa casa confortável, aqui todos juntos, né, com teto sobre nossas cabeças. Se eu não conseguir ir na casa espírita, eu ligo. Hoje em dia a internet todo mundo tem, não é verdade? Raríssima pessoa hoje que não tem acesso num celularzinho, por mais simples que seja de ter, né? Então hoje é fácil. Não estamos perseguidos, né? Mesmo o espiritismo no começo foi muito perseguido. No Brasil, lá em Minas Gerais, eu
acho que aqui em São Paulo também acontecia isso. Mas tinha sessões espíritas que a polícia ficava na porta, né? Então, assim, já tá bem mais fácil da gente colher os ensinamentos do Cristo e aplicar na nossa vida, né? A gente tem aquele costumezinho de dar uma reclamadinha, né, pessoal? Né? Como a gente é reclamão, né? Nossa Senhora, não sei vocês, mas tem dia que eu brigo comigo mesmo. Eu falo, mas você tá reclamando demais. Reclama que tá frio, reclama que tá calor, reclama disso, reclama daquilo, não é verdade? Então a gente tem que começar a reclamar menos e a olhar mais em volta. Como é que está a minha vida hoje? O que eu estou fazendo que não está bacana? Como é que eu posso consertar? E pequenas coisas, viu? Não são grandes coisas, não. Pequeninas coisas é que juntas fazem um grandão, né? A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem de qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe compelia a efetuar por reencontrá-lo. Então, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Também agora, lendo aqui, me veio aqui uma outra dica aí para vocês. Está na Netflix, se eu não me engano, mas tem um filme contando o final da vida de Paulo, né? Esse filme é muito legal, muito bonito. E aí no filme vai mostrar o final mesmo, quando ele está preso, que aí Lucas vem anotar ali todos os ensinamentos, né? Lucas é um dos grandes responsáveis ali por escrever, né? Um livro do Evangelho, o livro de Lucas. Lucas também escreve Atos dos Apóstolos. E aí, nesse finalzinho que ele está preso, que ele já está condenado à morte, o governador ali daquele lugar, eu não me lembro agora se era governador, enfim, quem mandava ali naquele lugar, né, estava com a filha muito doente. E eles acreditavam nos deuses, né? Então, eles já tinham oferecido sacrifício para os deuses, eles já tinham feito de tudo que eles sabiam. E a filha muito doente, muito doente, muito doente. E aí o Paulo, Lucas era médico, né? E o Paulo manda chamar o Lucas, e o Lucas vai e cura a menina, né? Através das mãos dele, cura a menina. Então você vê, ele estava condenado por aquele homem, né? Ele era para estar com raiva, era para querer que a filha do governador morresse mesmo. Mesmo assim, ele já tinha o que nele? O amor, né? Ali já estava nele. Então, assim, não foi fácil. Foi uma vida de atribulações, e muitas, né? De tribulações, perdão. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Então, não é porque eu não tenho um cargo de político, de juiz ou de qualquer coisa, de gerência, de qualquer coisa nesse sentido, que eu não tenho o meu papel como apóstolo. Todos nós temos o nosso papel como apóstolo do Cristo, que é o quê? Buscar na nossa vida viver o Evangelho. Qual que é a lição maior do Evangelho? Para mim, a principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como Jesus nos amou, não é como a gente ama o próximo, não, né? A gente fala, amar o próximo como ama-te a ti mesmo, né? Amar ao próximo como Jesus nos amou, né? E a gente começar o exercício do perdão, a gente poder realmente iniciar esse movimento de fraternidade, de um ser a farmácia do outro, de um ser o socorro do outro. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho
que ele nos descortina. Então, pessoal, não é só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Eu não faço mal para ninguém. E o bem? Não faço também. Ih, tá problema. Tem que fazer o bem também, tá, pessoal? E quando a gente fala fazer o bem, às vezes a gente fica, né, muito atrelado a ter uma atividade, a ir fazer alguma coisa. Fazer o bem já é tratar as pessoas bem, já é fazer uma oração por aquele que sofre. Nós estávamos analisando um texto ontem do livro Libertação, do André Luiz, também um livro muito maravilhoso. E aí lá o mentor espiritual estava orando e pedindo a Jesus e pedindo a Deus o socorro pelos algozes, pelos espíritos que estavam ali fazendo mal para os outros. Isso a gente ainda não aprendeu, né? Quando a gente vê alguém falando mal, fazendo mal para o outro, a gente quer fazer pior com ele, né? Então, este é um momento que nós temos que começar a pensar neste outro lado, que já é mais difícil, né? A existência terrestre é passagem para a luz eterna. Prosseguir com o Cristo é acompanhar desapegado, evitando desvio insidioso. No exame, pois, as considerações paulinas, não olvidemos que Jesus veio até nós. Cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, sem parar, né? Ao encontro dele. Compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começando na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. O que é a terra de nós mesmos? Reforma íntima. Ou danadinha difícil de começar, né? Já quando a gente vai reformar uma casa, alguma coisa, a gente já fala, ai meu Deus, como é difícil reformar a casa. Então reformar é difícil mesmo. Reformar é mais difícil que construir, porque quando a gente reforma já tem alguma coisa ali que a gente precisa ajeitar, né? Então a gente pega uma coisa assim, do zero é mais fácil, mas quando uma coisinha que está já construída ali para ajeitar, é um desafio. E esses somos nós, porque nós já temos ali os nossos, né? Todos os nossos probleminhas ali para ajeitar. E para acabar, pessoal, senão eu falo aqui a noite inteira, né? Só que se eu me embalar, eu queria contar uma história do Chico, né? Que eu ouvi esses dias aí, próximo do Dia das Mães. Boa noite. Seja bem-vindo. Uma historinha que um rapaz, ele chama Cristão, ele não, esqueci o nome dele agora, a página dele no Instagram chama Cristão no Mundo. E ele tem convívio com pessoas que conviveram de perto com o Chico Xavier, então ele conta algumas histórias. E a história dessa semana, né, eu pensei, estou atrelando a essa lição aqui, Tribulações, que eu achei muito emocionante e é um exemplo para a gente pensar no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa necessidade de melhorar. Ele contou que tinha uma mulher que era espírita, assim, frequentava sempre espírita, estudava, ativa na doutrina. E aí aconteceu que o filho dela, né, infelizmente, acabou recorrendo ao suicídio, né, fraquejou ali e se suicidou. Ela, com o estudo que ela tinha da doutrina, ela sabia que o filho dela não estaria em boas condições no plano espiritual. Então, ela começou ali a orar, pedir intercessão por ele, mas ela sabia que, bom, suicida realmente chega no plano espiritual numa situação ruim. E começou a ficar aflita. Mas teve um dia que ela ficou tão aflita que ela falou, eu não quero nem saber. Eu vou lá no Chico Xavier, eu sei que minha chance de eu receber uma carta do meu filho é quase zero, mas eu vou. Porque pelo menos lá eu escuto, eu vejo e eu vou me sentir melhor. Foi. Lá as filas eram gigantes. Ela chegou de madrugadinha lá, foi a primeira, pegou a ficha número 1, quando não tinha ninguém, e ficou lá esperando ela orar. Aí diz que pouco tempo depois a fila já cresceu, as fichas se esgotaram. E quando a ficha se esgotou, diz que chegou uma mulher lá, chorando muito, desesperada, que tinha perdido 2 filhos. E a mulher desesperada e não tinha ficha, ela foi lá e pensou, eu perdi um, mas ela perdeu 2, então a dor dela é dobrada. Então, gente, ela deu a ficha dela, que era número 1, para essa mãezinha desesperada. Foi, deu a ficha e voltou para o hotel, porque ela não era nem da cidade lá do Chico.
Diz que horas depois, quando o dia estava amanhecendo, chegou alguém no hotel procurando ela, falando, olha, o Chico mandou te chamar. Aí ela, né, ficou surpresa, mandou me chamar. Ele nem sabia que eu estava na fila, ele nem me viu, né? Aí viu, né? Já que o Chico, né? E aí, quando chegou lá, tinha uma carta do filho dela. Então, o amor, o desprendimento que ela teve de dar este lugar para essa mãe, de socorrer essa mãe, dela passar por cima da tribulação dela e exercer o amor, veio esse presente, né? Então ela recebeu a notícia do filho e o filho falou que estava mesmo lá em más condições do plano espiritual, mas que através desse ato de amor dela ele tinha sido resgatado, ia começar o momento dele ali de redenção. Então, o amor sempre vale a pena. Fazer o bem sempre vale a pena. Ah, a pessoa não merece. Não interessa. Todo mundo merece, né? Então, que o julgamento, que o castigo, vamos chamar assim, não comece por nós. Por nós comece sempre o amor, a redenção. Ah, mas ele, tá, vamos orar por ele. Ah, esse aqui falou mal de mim, ore por ele. Vamos começar a pôr isso na nossa cabeça, né? Ah, eu não posso fazer nada pela pessoa. Pode, uma oração. Coloca ela no seu evangelho, ore por ela, que Jesus ilumine. Tenha este ato de bondade. Quando a gente começa a pensar assim, a vida vai ficando mais leve, gente, as coisas vão dando certo, vão tomando um rumo diferente, né? Então era isso, eu espero que essas palavras sejam assim, força na nossa vida, né, gente? Porque pra mim serve muito. Eu não vim aqui falar só pra vocês, não, vou falar pra mim também, né? Porque também estou na caminhada como vocês para tentar passar de uma forma mais serena e tranquila pelas tribulações da vida, que serão muitas ainda. Mas se a gente comparar nessa época aqui do Paulo, vamos concordar que já está bem melhor, né, pessoal? Então vamos sempre pensar nisso, que o nosso amanhã sempre vai ser melhor. Eu vou pedir agora uma ajudinha para vocês, tá? Como a Rosana falou, tem uma turma aqui na live, né, seu Décio? Quantas pessoas tem na live hoje? Então, por enquanto, estão 5. 5 pessoas que estão aí unidas, né? Às vezes, ali parece 5, mas às vezes tem 2, 3 pessoas no mesmo celular, né? Então tem alguns corações aí acompanhando o nosso encontro de hoje. E nós vamos direcionar as vibrações para que eles acompanhem. Então eu peço que vocês vibrem junto com a gente. Vamos direcionar o passo à distância. Então vamos unir aqui todo mundo para também auxiliar quem não pôde estar aqui, tá bom? Então vamos nesse momento, deixando um pouquinho nossos problemas, nossas tribulações de lado. E vamos lembrando, né, que quem nos rege é esse Espírito maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio aqui até o planeta Terra exemplificar o seu amor, a sua compaixão, né? Nos mostrar qual é o caminho correto a seguir. E assim, sendo conduzidos por esse Jesus maravilhoso, vamos nos confortando e lembrando que temos sim capacidade e poder de doar um pouco do nosso amor, um pouco da nossa força de vontade nesse momento. Vamos abrindo então os nossos corações em vibrações de muito amor, em vibrações de saúde, de perdão, de perseverança. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, este planeta maravilhoso que nos serve de morada, que nos dá abrigo, essa escola maravilhosa que nos conduz a uma vida melhor. Vamos vibrar nesse momento muita saúde por todos os nossos irmãos enfermos no plano físico e no plano espiritual. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos jovens, idosos, as crianças. Vamos vibrar em especial por aqueles que estão morando nas ruas, sem uma família, sem um teto, que eles recebam o nosso amor, que eles recebam o nosso fortalecimento. Vamos vibrar por todos os governantes, os presidentes, todos aqueles que comandam as nações, que eles recebam o nosso amor e que recebendo essas vibrações, eles possam também olhar com mais amor aos seus tutelados. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões.
Vamos vibrar amor e perdão por aqueles que se sentem nossos inimigos, por aqueles que nós sentimos ser nossos inimigos, que eles recebam o nosso amor e o nosso perdão nesse momento. Pedimos também licença a Jesus para vibrar muito amor pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares, em especial por aqueles que temos mais difícil convivência. Vamos vibrar também pelos nossos lares que nos abrigam, pelos nossos bichinhos de estimação, por toda a natureza. E vamos pedindo, então, permissão para vibrarmos amor, saúde, fortalecimento em favor de nós mesmos. E assim, envolvidos nessa vibração, rogamos a equipe espiritual que se faz presente nessa casa, a equipe espiritual que visita os nossos amigos que acompanham a live nesse momento, que eles possam envolver muito amor, que possa nesse momento ser aliviado a dor, a angústia, que seja todo o corpo físico e espiritual reorganizado, energizado, fortalecido, e que assim já envolvidos nesse amor, os nossos amigos que estão à distância possam receber um passe espiritual e já sentindo esse reconforto e esse alívio. Rogamos também a equipe espiritual que visita essas casas que fluidifiquem as águas que foram separadas, com os fluidos a que cada um necessita. E dessa forma agradecemos do fundo do nosso coração a Jesus por ser nosso mestre e nosso guia, por não nos desamparar nem por um segundo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui unidos, agradecemos a oportunidade de recebermos esse ensinamento e rogamos humildemente a proteção da equipe espiritual, rogamos que os nossos mentores nos auxiliem a colocar em prática nas nossas vidas todas as lições do Evangelho que estamos buscando, que estamos colhendo em nosso espírito. E assim, com muita gratidão, que vamos encerrando o trabalho e a live de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí, turma da live. Daqui a pouquinho já vai chamar por